Você já sentiu que sua família escondia algo de você? Eu tinha 32 anos quando descobri que os sussurros nos corredores da casa da vovó Amélia não eram sobre as receitas secretas do pudim de leite condensado. Meus primos Marco e Cláudia sempre foram os preferidos, os herdeiros legítimos, como tia Berenice gostava de dizer entre goles de caipirinha nas festas de final de ano em Recife. Eu só queria entender por que papai tinha aquele olhar distante quando todos se reuniam para cantar parabéns. Deixa eu contar para vocês como descobri, aos 32 anos, que minha vida inteira foi construída sobre um alicerce de segredos que, como formigas debaixo do assoalho da mansão Ribeiro, corroíam silenciosamente tudo o que eu acreditava ser verdade. Cresci entre os azulejos portugueses e os jacarandás centenários da mansão dos Ribeiro, aquela do Recife antigo que os turistas sempre param para fotografar. Sabe aquela sensação de morar num lugar, mas não pertencer a ele? Pois é, essa era eu, Ana Paula, a filha que todos tratavam com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Não puxou os traços da família, cochichavam as tias durante os almoços de domingo, enquanto eu fingia não ouvir, servindo-me de mais um pouco daquela feijoada que a dona Zefinha fazia com um tempero que só ela conhecia. Meus primos, Marco e Cláudia? Ah, esses sim eram os Ribeiro legítimos. Pelo menos era o que a tia Berenice fazia questão de anunciar entre goles de caipirinha de caju nas festas de São João. Sangue nobre não nega, dizia ela, ajeitando aquelas pulseiras de ouro que tilintavam como se anunciassem sua presença. Enquanto isso, papai me olhava de longe com um sorriso triste, daqueles que guardam segredos antigos como os baús no sótão que ninguém me deixava abrir. Você já sentiu que existe uma história sobre você que todos conhecem, menos você mesma? As reuniões de família na varanda de azulejos azuis sempre silenciavam quando eu me aproximava, como se meus passos tivessem o poder de cortar conversas pela raiz. É só conversa de adultos, Aninha, mentia o primo Marco, com aquele jeito de advogado que já ensaia a defesa antes mesmo de ser acusado. Aos 32 anos, formada, trabalhando como professora de história no colégio estadual, e ainda assim, era tratada como criança nos assuntos de família. O que eles tanto escondiam? Por que os olhares desviavam quando eu perguntava sobre o medalhão de ouro com o brasão dos Ribeiro que todos usavam, menos eu? Nas festas de aniversário da família, meu lugar à mesa sempre ficava na ponta, longe do centro onde se sentavam os verdadeiros Ribeiro. Tio Arnaldo, aquele que bebia demais e falava o que não devia, uma vez soltou: "A menina tem jeito de filha do jardineiro, não do Carlos Eduardo." A sala inteira congelou, mas ninguém o corrigiu. Papai apenas saiu da mesa e voltou meia hora depois com os olhos vermelhos. Eu fingi não ouvir, como sempre fazia, engolindo a humilhação junto com o bolo de aniversário. O pior não era nem a dúvida sobre minha origem. Era ver que nem o próprio pai se levantava para me defender. Ou será que se levantava, mas de maneiras que eu não podia ver? Papai tinha esse jeito estranho de me abraçar. Forte demais, demorado demais, como se estivesse pedindo desculpas por algo que nunca conseguia dizer. Nos meus aniversários, sempre me levava sozinha à sorveteria Frisabor, na Avenida Boa Viagem, tradição que mantivemos mesmo depois que fiz 30. Minha princesinha, ele dizia, enquanto eu, já adulta, corava de vergonha e prazer. Eram nesses momentos, longe da mansão e dos olhares fiscalizadores da tia Berenice, que eu sentia que era realmente filha dele. Mas por que precisávamos sair de casa para sermos pai e filha de verdade? Mamãe era um poço de segredos mal guardados. Já perdi a conta das vezes em que a flagrei chorando com fotografias antigas nas mãos, rapidamente escondidas quando percebia minha presença. É só poeira, filha. Essas caixas velhas. Mente a ela, com aqueles olhos vermelhos que contavam outra história. Teresa Ribeiro, ex-secretária que virou esposa, nunca foi realmente aceita nos círculos sociais da família. Deu o golpe da barriga. Ouvi uma vez a tia Berenice dizer a uma amiga durante um chá beneficente, sem saber que eu estava atrás da porta da cozinha, com um bolo de laranja nas mãos e um nó na garganta. O que isso significava? Eu seria esse golpe personificado? Dr. Mendonça, o advogado da família, tinha esse jeito peculiar de nunca olhar diretamente para mim.
Nas reuniões familiares, cumprimentava a todos com 2 beijos no rosto, mas a mim apenas acenava de longe. Aos domingos, jogava dominó com papai na praça do bairro, entre risadas e cachaças mineiras. Uma vez, ao levar um café para eles, ouvi um pedaço de conversa que ficou martelando na minha cabeça por anos. Carlos Eduardo, um dia a verdade vem à tona. Não é melhor que venha de você? Papai apenas balançou a cabeça e mudou de assunto quando me viu. Qual verdade era essa que todos pareciam conhecer, menos eu? Havia ainda o álbum de fotografias da família que ficava na biblioteca, aquele de capa de couro com o brasão dos Ribeiro em relevo dourado. As fotos de Marco e Cláudia preenchiam páginas e mais páginas, aniversários, formaturas, viagens. As minhas cabiam em 2 folhas, como se minha vida fosse uma nota de rodapé na história da família. Uma noite, folheando escondida aquele álbum, encontrei uma foto solta no fundo. Mamãe grávida, sorrindo ao lado de papai numa praia. No verso com a letra dele, Teresa e Nosso Milagre, 1990. Milagre? Por que ele me chamava assim? E por que essa foto não estava no álbum com as outras? Guardei-a comigo, meu pequeno tesouro, minha prova silenciosa de que, em algum momento, eu fui desejada e celebrada. A notícia chegou como um soco no estômago. Seu pai teve um infarto no escritório, disse Marco pelo telefone, com aquela voz controlada demais para quem acabou de perder um tio. Eu estava na escola Madre de Deus, fantasiada de baiana para a festa de carnaval com meus alunos do 7º ano. Saí correndo, sem trocar de roupa, as lágrimas borrando o glitter dourado que uma aluna tinha passado no meu rosto minutos antes. Peguei o primeiro táxi para o Hospital Português, ainda ouvindo ao fundo a marchinha que ensaiávamos. "Oh, abre alas que eu quero passar." Nunca uma canção alegre soou tão fúnebre para mim. Você já teve a sensação de que sua vida virou um filme trágico e ninguém te avisou que você era a protagonista? Quando cheguei ao hospital, a cena parecia montada de propósito para me excluir. Marco, de terno impecável apesar do suposto choque, já conversava com o Dr. Mendonça num canto do corredor, papéis sendo assinados, celulares tocando. Cláudia chorava discretamente, amparada pela mãe, tia Berenice, que usava um lenço de seda para secar lágrimas quase invisíveis. "Ah, Ana Paula chegou", disse ela, com um tom que misturava surpresa e incômodo, como se eu estivesse atrasada para uma reunião de trabalho, não para me despedir do meu próprio pai. Ninguém mencionou o fato de eu estar vestida de baiana. Ninguém ofereceu um ombro, um café, uma cadeira. Só consegui ver papai horas depois, já sem vida, deitado naquela maca fria do necrotério. Seus lábios, sempre prontos para um sorriso ou uma história, estavam selados para sempre, levando consigo segredos que eu agora temia nunca descobrir. "Precisamos começar a preparar o inventário", disse Marco, colocando a mão no meu ombro com falsa solidariedade, enquanto eu ainda segurava a mão gelada do meu pai. Percebi Dr. Mendonça ao fundo, falando ao celular. "Sim, podemos prosseguir conforme planejado." Planejado? O que estava acontecendo? Porque a morte do meu pai parecia mais uma transação comercial do que uma despedida para aquelas pessoas que se diziam família. Uma enfermeira, dessas anjas de branco que ainda preservam humanidade nos momentos piores, me puxou para um canto enquanto os outros discutiam burocracias. "Seu pai ficou chamando por você até o fim", disse ela, apertando minha mão. "Pediu que eu te entregasse isso se você não chegasse a tempo." Era um envelope dobrado, amassado, como se tivesse sido carregado no bolso por muito tempo. Dentro, apenas um bilhete escrito às pressas. "Ana Paula, minha filha legítima. Procure no cofre da casa de praia. A senha é sua data de nascimento. Perdoe-me por não ter sido mais corajoso. Seu pai que te ama." Enfiei o papel no bolso, trêmula, antes que alguém pudesse ver. Será que aquilo era uma pista para desvendar todos os segredos que sempre senti pairando sobre nossa família? Ou apenas as divagações de um homem à beira da morte? O velório foi montado na sala principal da mansão, aquela com os espelhos dourados e os sofás de veludo vermelho que a gente só podia sentar em ocasiões especiais. Papai, que sempre pediu um funeral simples, agora estava cercado de arranjos caríssimos de lírios brancos e antúrios vermelhos,
numa ostentação que servia mais aos vivos que ao morto. Fiquei num canto observando o desfile de gente importante que entrava, assinava o livro de condolências e ia direto cochichar com Marco. Prefeito, vereadores, empresários, todos falando baixinho sobre continuidade dos negócios e parcerias futuras. Que tipo de velório era aquele onde se falava mais de dinheiro que de saudade? Tia Berenice chorava alto quando chegava alguém novo, mas nos intervalos entre as visitas, eu a vi no celular, discutindo sobre ações e cotações com alguém. Não venda nada ainda, espere meu sinal, dizia ela, virando-se para verificar se alguém a observava. Nossos olhares se cruzaram por um instante e ela rapidamente voltou ao papel de viúva inconsolável, mesmo não sendo esposa de ninguém ali. Meu irmãozinho querido, gemia ela para uma senhora da alta sociedade recifense. Como vamos seguir sem sua liderança? Era como assistir a uma peça de teatro mal ensaiada, em que os atores esqueciam as falas quando pensavam que ninguém importante estava olhando. Foi perto da meia-noite, quando o velório já esvaziava, que ouvi por acaso a conversa entre Marco e Cláudia no escritório de papai. A porta estava entreaberta, e as vozes deles saíam junto com a luz amarelada. Ela não precisa saber de tudo ainda, dizia Marco. Vamos resolver a questão da herança primeiro, depois lidamos com Ana Paula. Cláudia parecia hesitante. Mas e se ela descobrir o testamento antes? Marco riu daquele jeito que sempre me dava arrepios. Impossível, Dr. Mendonça já está cuidando disso. O que eles estavam tramando? Que testamento era esse? E por que eu, filha única de Carlos Eduardo, parecia ser um problema a ser lidado? Voltei para o meu quarto, aquele mesmo onde cresci, mas que sempre pareceu emprestado, como se a qualquer momento pudessem me pedir para devolvê-lo. Na penteadeira antiga, o retrato meu com papai na formatura da faculdade. Eu sorrindo de toga e capelo, ele com aquele olhar de orgulho contido. Ao lado, a foto que encontrei no álbum, de mamãe grávida. Nosso milagre. E agora, o bilhete amassado que a enfermeira me entregou. 3 peças de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar. Chorei sozinha até o amanhecer, não só pela morte do meu pai, mas por todos os anos de dúvidas e exclusão, pela sensação de ser uma intrusa na própria família. Precisava ir até a casa de praia, e rápido, antes que Marco e tia Berenice descobrissem o bilhete e chegassem lá primeiro. 2 semanas depois do enterro, ainda tentando entender minha vida sem papai, recebi uma intimação judicial. Lembro que estava corrigindo provas dos meus alunos sobre a Revolução Francesa quando a campainha tocou. O oficial de justiça, um rapaz magricela com cara de quem pede desculpas só de existir, me entregou um envelope grosso. Precisa assinar aqui, senhora, disse ele, evitando meu olhar. Dentro, um documento cheio de palavras complicadas que, traduzidas, significavam uma coisa só. Meus primos estavam tentando me excluir da herança, alegando que eu não era filha biológica do meu pai. Senti o chão sumir. Como assim não era filha do meu pai? E por que mamãe, quando liguei chorando, apenas disse: precisamos conversar pessoalmente, com a voz mais derrotada que já ouvi. O escritório do Dr. Mendonça parecia saído de um filme antigo. Madeira escura por todo lado, livros jurídicos empoeirados e aquele cheiro de coisa velha misturado com café passado. Marco estava sentado como se fosse o dono do lugar, pernas cruzadas, sorriso confiante. Cláudia evitava me olhar. Ana Paula, temos aqui documentos que comprovam que Carlos Eduardo não é seu pai biológico, anunciou o Dr. Mendonça, empurrando para mim uma certidão de nascimento amarelada onde constava pai desconhecido. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser verdade. Isso é forjado, gritei, levantando da cadeira. Tenho minha certidão em casa e o nome dele está lá. Marco sorriu de lado. Essa é a original, querida prima. A que você tem foi alterada por bondade do meu tio. Contratei Dr. Juliano, um jovem advogado que tinha sido meu colega na faculdade. No pequeno escritório dele no centro do Recife, sem ar-condicionado e com um ventilador barulhento que mais espalhava o calor do que refrescava, ele examinou os documentos com uma seriedade que me deu esperança. Isso está muito estranho, Ana. Essa certidão tem inconsistências graves. Ele apontou detalhes técnicos, carimbos fora do padrão, datas que não batiam.
Vamos solicitar um exame de DNA para todos os herdeiros, disse ele determinado. Se eles estão tão certos, não devem se opor, certo? Um frio subiu pela minha espinha. E se o teste provasse que eles estavam certos? E se toda a minha vida fosse uma mentira bem contada? Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo sangue ribeiro que eles negavam correr em minhas veias, me dizia para seguir em frente. Saí do escritório do Dr. Juliano com uma mistura de medo e determinação fervilhando no peito. Precisava ir à casa de praia antes que fosse tarde demais. O bilhete do meu pai queimava no meu bolso como brasa. Não contei para o advogado. Aquilo era entre papai e eu, um último segredo compartilhado. No caminho para casa, passei na escola para pedir licença. A diretora, Dona Conceição, me olhou com aqueles olhos de quem já viu muita desgraça na vida. Tá certo, minha filha. Vá atrás do que é seu por direito. A gente segura as pontas por aqui. Quando falei que talvez descobrisse que não era filha do meu pai, ela apenas balançou a cabeça e disse: Pai é quem cria, minha querida. O resto é detalhe de laboratório. Saí de lá com aquelas palavras ecoando na cabeça, sem saber ainda o quanto elas seriam importantes nos dias que viriam. A Biblioteca Pública do Estado ficava num prédio antigo no centro da cidade, com aquele cheiro de livros velhos que sempre me acalmou. Comecei minha investigação pelos jornais antigos, microfilmes empoeirados que os funcionários encontraram com relutância, como se estivessem entregando segredos de Estado. Por 3 dias seguidos, depois das aulas, me enterrei ali buscando qualquer menção à família Ribeiro. Foi no 4º dia que encontrei, numa coluna social de 1990, uma foto de tia Berenice abraçada com o senhor Alexandre, sócio de papai na construtora. A legenda dizia: os pombinhos não se desgrudaram na festa de aniversário de Carlos Eduardo Ribeiro. Pombinhos? Mas tia Berenice não era casada com o tio Ronaldo na época? E não era exatamente nessa época que Marco e Cláudia nasceram? Uma ligação anônima me acordou às 3 da manhã, daquelas que a gente atende já com o coração apertado. Procure no forro do quarto principal da casa de praia, disse uma voz feminina, rápida, antes de desligar. Reconheci o sotaque. Era Dona Zefinha, nossa cozinheira por décadas, que tinha sido mandada embora por tia Berenice logo após o enterro de papai. No dia seguinte, peguei o carro e dirigi às 2 horas até Maragogi, sentindo o peso do segredo desconhecido fazendo o veículo parecer mais lento. A casa estava vazia, cheirando a mofo e maresia. Ninguém ia ali desde a morte de papai. Com uma escada e uma lanterna, subi até o forro, espirros se misturando com o medo do que poderia encontrar. Entre as teias de aranha e a poeira que dançava na luz que entrava pelas frestas, vi uma caixa de sapatos desbotada. Minhas mãos tremiam tanto que deixei a caixa cair, espalhando papéis pelo chão empoeirado do quarto. Cartas de amor entre mamãe e papai, revelando uma história que eu nunca tinha ouvido. Como se conheceram, como se apaixonaram, como enfrentaram a família dela e depois a dele. Meu amor, não me importa o que minha irmã diga. Você e nossa filha são minha verdadeira família, dizia uma carta de 1992. Mas entre as declarações de amor, encontrei um envelope mais grosso, lacrado com cera vermelha. Dentro, um teste de DNA amarelado pelo tempo. Probabilidade de paternidade, 99,98%. Era um teste meu e de papai, mas havia mais. Outro teste datado do mesmo ano, com um resultado que fez meu queixo cair. Exclusão de paternidade, 0% de probabilidade. Os nomes? Marco Antônio e Cláudia Regina. E o suposto pai? Carlos Eduardo Ribeiro. O cofre que papai mencionou no bilhete estava escondido atrás de um quadro de barco à vela, desses quadros sem graça que a gente compra em feiras de artesanato à beira da praia. Digitei minha data de nascimento. 07/09/1990. O mecanismo clicou e a porta se abriu. Dentro, mais documentos. Um testamento manuscrito, diferente daquele que Marco mencionou, assinado e reconhecido em cartório. Nele, papai dividia seus bens em 3 partes iguais. Uma para mim, uma para Marco e Cláudia dividirem, e uma terceira para uma fundação educacional que ele queria criar. Na carta que acompanhava o testamento, ele explicava tudo.
Descobriu há anos que os sobrinhos não eram seus parentes biológicos, frutos de um caso entre tia Berenice e seu sócio Alexandre. Mas escolheu protegê-los, amá-los como da família, enquanto protegia a mim também, sua única filha de sangue. Família vai além do DNA, escreveu ele. Mas temo que minha irmã não pense assim. Por isso te deixo estas provas, minha filha. Use-as apenas se for necessário. Sentei na cama empoeirada da casa de praia, aquela mesma onde papai costumava me contar histórias de piratas antes de dormir, e fiquei olhando aqueles papéis como quem olha para um quebra-cabeça pela primeira vez. As peças estavam todas ali, mas minha cabeça parecia incapaz de juntá-las. Liguei para o Joca, o antigo motorista que levava a gente para todo lado, agora aposentado vivendo num sítio nos arredores de Recife. Minha filha, teu pai sabia de tudo há anos, me disse ele com aquela voz rouca de quem fumou a vida toda. Descobriu o caso da dona Berenice com o sócio dele quando os gêmeos tinham uns 5 anos. Mas ele era um homem bom demais, quis proteger as crianças. Eles não tinham culpa, né? No caminho de volta para Recife, passei no asilo São Vicente para falar com Lourdes, a babá que cuidou de todos nós desde pequenos. Encontrei ela na varanda, fazendo crochê com mãos trêmulas, mas ainda habilidosas. Os olhos embaçados pelo tempo, mas que brilharam quando me viram. Aninha, minha menina, eu rezei tanto para você vir. Quando contei o que tinha descoberto, ela não pareceu surpresa. Sua tia sempre foi louca por aquele Alexandre, confessou, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. O marido vivia viajando, e o outro ali, disponível. Mas o pior foi ela fazer seu pai acreditar que aquelas crianças eram sobrinhos dele, pelo menos por um tempo. Senti meu sangue ferver. E por que ninguém nunca me contou nada? Perguntei, engolindo lágrimas de raiva. A resposta de Lourdes veio como um tapa. Porque seu pai fez todo mundo jurar silêncio. Disse que família é mais que sangue, que as crianças não tinham culpa. Ele amava aqueles meninos, mesmo sabendo a verdade. Ela segurou minhas mãos, os olhos agora marejados. Mas você, minha flor, você era a única filha de verdade dele. A única Ribeiro legítima. Por isso sua tia sempre teve ciúmes. Por isso seu pai sempre te protegeu tanto. Saí de lá sentindo o peso de uma história que não era só minha. Era de todos nós, entrelaçada em mentiras e amor, em segredos e proteção. Como num daqueles romances de Jorge Amado que mamãe adorava ler, onde o pecado e a virtude dançavam juntos no mesmo salão. Meu próximo passo foi encontrar mamãe, que tinha ido se refugiar na casa da irmã em João Pessoa desde o enterro. Ela me esperava na varanda, como se soubesse que eu viria carregada de perguntas. Antes mesmo que eu falasse, ela disse: Você encontrou os papéis, não foi? Abri a boca e fechei várias vezes, sem saber por onde começar. Por que, mãe? Por que vocês esconderam isso de mim a vida toda? Por que me deixaram ser tratada como uma intrusa na minha própria família, quando eu era a única filha legítima? Ela suspirou, as mãos enrugadas alisando o vestido florido. Seu pai achava que a verdade só traria sofrimento. Ele pensava que estava protegendo a todos, você, os gêmeos, até a Berenice. Ele perdoou a traição da irmã, mas fez questão de saber se você era realmente filha dele. Ela sorriu triste. Quando o teste deu positivo, ele chorou de alegria. Disse que você era seu milagre, sua verdadeira herdeira. Mas ainda assim, não queria destruir os sobrinhos revelando a verdade sobre eles. O Fórum de Justiça de Recife parecia maior e mais intimidador no dia da audiência final. Um prédio cinzento, solene como uma igreja, mas consagrado a outro tipo de fé. A fé nos papéis, nos carimbos, nas palavras difíceis que decidem destinos. Entrei de cabeça erguida, usando o único terninho que tinha, comprado às pressas numa liquidação para uma entrevista de emprego anos atrás. Contrastava com os ternos italianos de Marco e o conjunto de grife de Cláudia. Dr. Juliano, meu advogado, suava na testa apesar do ar-condicionado gelado. Trouxe tudo? Perguntou pela 10ª vez. Assenti, apertando contra o peito a pasta com as descobertas da casa de praia. A sala de audiências tinha um silêncio artificial, desses que pesa nos ombros.
O juiz Dr. Paulo Henrique era um homem alto, de sobrancelhas grossas que se juntavam quando estava concentrado, como se fossem uma coisa só. Tia Berenice entrou como uma rainha destronada, toda de preto, joias discretas, olheiras verdadeiras ou muito bem maquiadas, não dava para saber. Nos encaramos por um segundo e vi algo que nunca tinha visto nos olhos dela antes: medo. Ela desviou o olhar rapidamente, ajeitando-se ao lado dos filhos. O Dr. Mendonça sorria confiante, pilhas de documentos organizados à sua frente. Vamos começar, anunciou o juiz, e senti como se estivesse prestes a saltar de um penhasco, sem saber a profundidade da água. As formalidades jurídicas correram como água de rio preguiçoso. Palavras difíceis, citações de leis, argumentos técnicos que faziam meus olhos arderem de cansaço e tensão. Marco lançava olhares de superioridade na minha direção. Cláudia parecia mais interessada nas próprias unhas. Então chegou o momento. Vamos aos resultados dos exames de DNA, anunciou o juiz, pegando um envelope lacrado. A sala ficou ainda mais silenciosa, se é que isso era possível. Senti o coração batendo na garganta. Dr. Juliano apertou meu braço de leve, numa tentativa de me passar força. Tia Berenice endireitou-se na cadeira, o rosto subitamente pálido como cera. Dr. Mendonça pigarreou, inquieto. O envelope foi aberto com uma lentidão proposital, como se o juiz soubesse que ali dentro não havia apenas ciência, mas o destino de pessoas. O som do papel sendo desdobrado parecia amplificado naquele silêncio tenso. Percebi que estava prendendo a respiração, como se o ar pudesse influenciar as palavras que o juiz iria ler. Do outro lado da sala, Marco segurava a mão de Cláudia, os nós dos dedos brancos de tanta força. Dr. Mendonça ajeitava a gravata como se ela estivesse sufocando-o. Na galeria atrás de nós, alguns funcionários do Grupo Ribeiro, curiosos sobre o futuro da empresa. Mamãe não quis vir. Disse que não aguentaria ver o circo pegando fogo, mesmo sendo fogo que purifica. Pensei em papai, em como ele tentou evitar exatamente esse momento durante toda a sua vida, escondendo verdades, mantendo mentiras confortáveis, preferindo a paz fingida à justiça dolorosa. Mas agora era tarde demais. A verdade, essa senhora teimosa, estava prestes a dançar nua na frente de todos. Conforme os resultados laboratoriais, começou o juiz, ajustando os óculos no nariz adunco, a probabilidade de Carlos Eduardo Ribeiro ser o pai biológico de Ana Paula Ribeiro é de 99,98%. Houve um murmúrio na sala, rapidamente silenciado pelo olhar severo do magistrado. Quanto aos demais examinados, Marco Antônio Ribeiro e Cláudia Regina Ribeiro, o resultado indica... Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a tia Berenice. Exclusão de paternidade. Probabilidade: 0%. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em tia Berenice. Ela soltou um som estranho, meio gemido, meio grito, e levou as mãos à boca. Impossível! Houve fraude! Esses exames foram manipulados! Gritou ela, levantando-se. O juiz bateu o martelo com força, ordenando silêncio. Dr. Juliano então pediu a palavra e apresentou os documentos que encontrei na casa de praia. Meritíssimo! Temos aqui um teste de DNA realizado pelo próprio Carlos Eduardo em 1992, com os mesmos resultados. Enquanto ele falava, observei os rostos ao redor. Marco parecia ter levado um soco no estômago, pálido e boquiaberto. Cláudia chorava silenciosamente. Dr. Mendonça parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mas foi o rosto de tia Berenice que mais me impressionou. Uma máscara de horror e vergonha, como se todos os seus pecados estivessem escritos na testa para todo mundo ver. Me perguntei se era assim que os condenados se sentiam quando ouviam suas sentenças. Dr. Paulo Henrique folheou os documentos com atenção, o senho cada vez mais franzido. Estes documentos indicam que Carlos Eduardo Ribeiro tinha conhecimento desde 1992 que não era pai biológico dos senhores Marco e Cláudia. O juiz tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz como quem tenta afastar uma dor de cabeça. No entanto, conforme comprovam estas cartas e o testamento original encontrado junto aos documentos,
Ele optou por criar e tratar a todos como filhos. Ele olhou diretamente para mim, com uma expressão quase gentil. Seu pai, senhorita Ana Paula, sabia exatamente o que estava fazendo. Na carta que deixou, ele explica que manteve esse segredo para proteger a todos vocês, considerando que família vai além dos laços de sangue. Uma lágrima teimosa escapou do meu olho, enquanto eu pensava em todas as vezes que papai me abraçou forte demais, como se pedisse perdão por um segredo que não era dele. Por um momento, senti uma mistura de emoções que nem sabia que podiam coexistir. Alívio por finalmente conhecer a verdade, tristeza pelo sofrimento que causava a todos e uma raiva confusa do meu pai. Por que ele não expôs tudo isso em vida? Por que me deixou sofrer anos de exclusão quando eu era a única filha legítima? Mas então, olhando para os rostos destruídos dos meus primos, entendi o dilema impossível que papai enfrentou. Revelar a verdade significaria destruir a identidade deles, o mundo onde cresceram. Escondê-la significava me deixar como a estranha na própria casa. Ele escolheu proteger todos, do jeito torto que conseguiu, carregando sozinho o peso daquele segredo. Percebi então que a verdade, essa senhora tão desejada, nem sempre vem com mãos gentis. Às vezes ela chega com punhos de aço, deixando destroços por onde passa. O corredor do fórum parecia um campo de batalha após a guerra. Todos exaustos, feridos de alguma forma, tentando entender o que havia acontecido. Marco encostou-se à parede, o rosto nas mãos, enquanto Cláudia soluçava num banco de madeira polida. Tia Berenice havia sido levada para fora, passando mal, amparada por uma funcionária do tribunal. Me aproximei dos meus primos. Será que ainda podia chamá-los assim? Com passos hesitantes. E agora? Perguntei, sem raiva, apenas cansaço. Marco levantou o rosto, os olhos vermelhos de quem engoliu o choro. Agora acabou pra gente, não é? Perdemos tudo, não só o dinheiro, mas nossa identidade. Quem somos nós agora? Foi a primeira vez na vida que vi sinceridade naqueles olhos sempre calculistas. Doutor Juliano veio correndo pelo corredor, agitando papéis. Ana, o juiz quer falar com você a sós. Entrei novamente na sala, agora vazia exceto pelo magistrado, que havia tirado a toga e parecia muito mais humano sem ela. Sente-se, disse ele gentil. Há algo que você precisa saber. Ele me mostrou a carta que papai havia deixado, escrita à mão com aquela letra bonita que ele tinha. Minha filha, dizia, quando você ler isto, provavelmente estarei morto. A verdade que guardei por tantos anos é pesada demais para levar comigo. Marco e Cláudia não são meus sobrinhos biológicos, como você já deve saber agora, mas os criei como se fossem da família, porque para mim, eles eram. O sangue dos Ribeiro pode não correr nas veias deles, mas corre nas suas. E o que os Ribeiro sempre tiveram de melhor foi a capacidade de perdoar e reconstruir. Saí daquela sala diferente de como entrei. Ainda estava atordoada, confusa, processando tudo o que descobri, mas havia também uma estranha paz. No testamento verdadeiro, papai dividiu os bens entre nós três, com uma condição: que trabalhássemos juntos nos negócios da família. Um barco não navega se os remadores não estiverem em sintonia, escreveu ele. Encontrei Marco e Cláudia ainda no corredor, agora acompanhados de Dr. Mendonça, todos com caras de enterro. Venham comigo, disse sem pensar muito. Vamos tomar um café e conversar sobre o que papai realmente queria. Eles me olharam confusos. Papai? Perguntou Cláudia, a voz embargada. Sim, papai, respondi, sentindo o peso e a responsabilidade daquela palavra. O homem que nos criou, que nos amou, cada um do seu jeito. Vocês não são Ribeiro pelo sangue, mas ele fez questão de que fossem Ribeiro pelo coração. E isso, nenhum exame de DNA ou decisão judicial pode mudar. Naquela tarde, no Café São Bento, com suas mesas de mármore e cadeiras de ferro batido, 3 jovens que já não sabiam mais quem eram, tentavam reconstruir uma ideia de família entre xícaras de café e pedaços não comidos de bolo de rolo. Marco, sempre tão seguro, parecia uma criança perdida. Eu não sei quem é meu pai verdadeiro, disse ele, a voz quebrando. Cresci odiando o tio Ronaldo,
acreditando que meu verdadeiro pai era o tio Carlos. E agora, nem isso eu tenho? Cláudia, sempre tão composta, chorava sem fazer barulho, a maquiagem cara formando trilhas pretas no rosto. Eu sempre senti que havia algo errado, confessou. Sempre senti que mamãe escondia alguma coisa, mas nunca imaginei isso. Doutor Mendonça, velho amigo da família, finalmente admitiu que sabia de tudo há anos. Seu pai me fez jurar segredo, disse ele para mim. Disse que revelaria quando fosse o momento certo. Mas o tempo passou e ele nunca encontrou esse momento. Escolhi o Café Aurora, aquele da Rua da Moeda, no Recife Antigo, com as mesinhas de ferro na calçada e o cheiro de bolo de rolo saindo pela porta. Um lugar neutro, nem muito chique nem muito simples, onde a gente podia conversar sem o peso das paredes da mansão ou a formalidade dos escritórios de advocacia. Marco pediu um café puro, sem açúcar, amargo como o momento que vivia. Cláudia mal tocou no cappuccino que pedi para ela. Coloquei o testamento na mesa, entre xícaras e guardanapos de papel. Ele sabia de tudo e ainda assim deixou 1/3 para cada um de nós, disse eu, apontando para os números. Mas com uma condição, que a gente trabalhe junto, como família. Marco soltou uma risada sem humor. Família? Depois de tudo isso? A garçonete trouxe fatias de bolo de rolo, aquele doce que papai adorava comer nas tardes de domingo. Ninguém tocou. Meu advogado vai recorrer, disse Marco de repente. Testamento feito sob coação, influência indevida, alguma tecnicalidade jurídica. Sempre tem um jeito. O velho Marco estava de volta com suas artimanhas. Balancei a cabeça, mais triste que irritada. É isso mesmo que você quer? Mais briga, mais tribunal, mais vergonha para todo mundo? Olha o que isso fez com sua mãe. Tia Berenice estava internada, sedada, depois do colapso no tribunal. O que você sugere então, Santa Ana Paula? Ele respondeu, o veneno pingando em cada palavra. Que a gente finja que nada aconteceu? Que sejamos uma família feliz de comercial de margarina? Foi Cláudia quem surpreendeu a todos. Em silêncio até então, ela colocou a mão sobre a do irmão. Chega, Marco. Ela tem razão. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem cara. Tio Carlos, quer dizer, papai, sabia de tudo e ainda assim nos amou. Nos deu educação, oportunidades, amor. O que nossa mãe fez, as mentiras que contou, não são culpa nossa, mas também não são culpa da Ana. Ela me olhou pela primeira vez, sem hostilidade ou inveja. Ele deixou essa condição porque sabia que precisamos uns dos outros. Você tem o sangue dele, nós temos o treinamento nos negócios. Juntos, podemos honrar o que ele construiu. Separados, só vamos destruir tudo. É isso que você quer? Por um momento, pensei em todas as vezes que me senti excluída, todas as festas onde fui a intrusa, todos os natais onde meus presentes eram notavelmente mais simples, todos os olhares tortos de tia Berenice. A vingança estava servida numa bandeja de prata. Eu poderia tomar tudo, deixá-los sem nada, fazer com que sentissem, pelo menos um pouco, como eu me sentia a vida toda. Seria justo, certo? Mas então me lembrei do rosto de papai naquela foto do milagre, do bilhete deixado com a enfermeira, da carta que dizia que os Ribeiro tinham o dom de perdoar e reconstruir. Que tipo de Ribeiro eu queria ser? Aquela que destrói por vingança ou aquela que constrói apesar da dor? O testamento dele é claro, disse finalmente. 1/3 para cada um, com a condição de trabalharmos juntos. Vamos respeitar o que ele queria. Marco me olhou desconfiado. Por quê? Por que você faria isso? Dei de ombros, um sorriso triste nos lábios. Porque sangue de Ribeiro corre nas minhas veias, e papai disse que isso significa algo. 1 ano se passou como o rio caudaloso após tempestade. Rápido, turbulento, transformador. A mansão dos Ribeiro, antes sombria e carregada de segredos, agora abrigava o Instituto Cultural Carlos Eduardo Ribeiro, com exposições de artistas locais e oficinas para crianças carentes. Eu continuava morando nos fundos, num anexo que reformei, e dando aulas no colégio estadual. Não conseguia abandonar meus alunos, mesmo agora que não precisava mais do salário. Algumas heranças não se medem em cifras ou escrituras.
Marco surpreendeu a todos, tornando-se o diretor administrativo do instituto. Depois de relutar, de ameaçar processos, de sumir por 2 meses, voltou diferente, mais calmo, mais humano, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Cansei de fingir ser quem não sou, ele me disse numa tarde, enquanto organizávamos a biblioteca comunitária. Tia Berenice foi morar em Portugal, incapaz de encarar os olhares e cochichos da sociedade recifense. Os pecados me seguirão até lá, mas pelo menos serão pecados com sotaque lusitano, escreveu em seu único cartão de Natal. Cláudia a visitava 2 vezes por ano, tentando reconstruir uma relação que sempre foi baseada em mentiras e aparências. Com o resto da família, Cláudia assumiu a parte comercial das empresas Ribeiro, mostrando um talento que sempre teve, mas que ficava escondido à sombra do irmão. É estranho, ela me confessou durante um almoço. Passei a vida toda tentando ser uma Ribeiro legítima, e só agora, sabendo que não sou, é que me sinto parte da família de verdade. Nós duas rimos daquele riso que limpa a alma das mágoas antigas. Mamãe finalmente pôde tirar do peito o peso de décadas de silêncio. Seu pai me fez jurar que nunca contaria, mesmo que isso significasse que eu seria sempre vista como a oportunista, a secretária que deu o golpe do baú. Ela me contou uma noite, enquanto olhávamos álbuns de fotografias antigos na varanda. Ele dizia que a verdade só traria sofrimento para crianças inocentes. Ela virou uma página do álbum, mostrando uma foto onde papai segurava Marco e Cláudia, ainda bebês, com o mesmo orgulho com que segurava a mim em outras fotos. Ele era um homem complicado, seu pai, capaz de perdoar a pior traição, mas incapaz de confrontar a própria irmã. Preferia carregar sozinho o peso dos segredos a causar dor nas pessoas que amava. Olhei para aquele homem na foto, com seu sorriso enigmático, e me perguntei se algum dia entenderia completamente o coração que batia dentro dele. Alexandre Meireles, o homem que agora sabíamos ser o pai biológico de Marco e Cláudia, voltou do exterior ao saber da história. Um encontro tenso foi organizado em terreno neutro, o restaurante do Hotel Atlante Plaza. Ele, agora um senhor de cabelos grisalhos e olhos idênticos aos de Marco, tentava não chorar enquanto olhava para os filhos que nunca conheceu. Berenice me disse que tinha abortado, confessou ele, a voz embargada. Quando vi vocês anos depois, já grandinhos, ela jurou que eram filhos do marido. Eu desconfiei, mas ela ameaçou um escândalo se eu tentasse alguma aproximação. Marco, sempre tão forte, chorou como criança nos braços desse estranho que era seu verdadeiro pai. Cláudia manteve distância, desconfiada, ferida demais para mais uma mudança de identidade. Observei tudo de longe, pensando em como a vida é feita de círculos, segredos que se escondem, verdades que emergem, dores que cicatrizam e abrem novas feridas. Papai não estava mais aqui, mas seu legado continuava. Não nas empresas ou no dinheiro, mas nas vidas que ele moldou, nos corações que ele protegeu, mesmo que de formas imperfeitas e humanas demais. No segundo aniversário da morte de papai, fizemos algo que ele sempre quis, mas nunca aconteceu em vida. Reunimos toda a família na casa de praia em Maragogi para um fim de semana. A casa, antes abandonada e cheia de poeira e segredos, agora estava renovada, as janelas abertas para o mar, as cortinas dançando com a brisa salgada. Marco trouxe a namorada, uma médica que conheceu quando finalmente buscou terapia. Cláudia veio sozinha, mas com notícias da gravidez de 3 meses que fazia seus olhos brilharem como nunca. Mamãe, mais leve e sorridente, preparou a feijoada que papai tanto gostava, com a ajuda de Dona Zefinha, que voltou a trabalhar para nós, não mais como empregada, mas como amiga e conselheira. Sentamos todos na varanda depois do jantar, com a lua cheia iluminando o mar e o som das ondas como trilha sonora. Cada um contou uma história sobre papai, algumas engraçadas, outras tristes, todas verdadeiras à sua maneira. Ele me ensinou a nadar exatamente naquela parte da praia, disse Marco apontando. Eu tinha medo das ondas, mas ele ficava ao meu lado, segurando minha mão, até eu criar coragem. Cláudia lembrou como ele nunca perdia suas apresentações de balé, mesmo quando tinha reuniões importantes.
Ele sempre chegava no último minuto, sentava na última fila, mas estava lá. Nunca falhou. Eu contei sobre nossas idas à sorveteria, nossos segredos compartilhados, o jeito como ele me olhava com aquele orgulho silencioso. Mais tarde, quando todos já tinham ido dormir, fiquei sozinha na varanda, ouvindo o mar e pensando na vida louca que tinha sido esses 2 anos. A carta de papai, aquela que o juiz me entregou, termina com uma pergunta que ainda ecoa na minha cabeça nos dias difíceis. O que vale mais, Ana Paula? O sangue que corre nas veias ou o amor que mora no coração? A resposta, descobri, não é simples nem única. Meus primos não primos, minha tia não tia, meu pai que era mais pai na alma que muitos são no DNA. Todos me ensinaram que família é uma construção diária, feita de escolhas, perdões, recomeços. O sangue dos Ribeiro corre só nas minhas veias, é verdade. Mas o espírito Ribeiro, aquele que papai realmente valorizava, esse vive em cada um de nós que escolheu honrar não o nome ou a fortuna, mas o amor imperfeito e real que ele nos deixou. E você? O que escolheria se estivesse no meu lugar? A verdade nua que fere ou a mentira vestida que protege? Eu escolhi um caminho no meio, a verdade que, mesmo dolorosa, abre espaço para um amor mais genuíno.